Este programa contém filmagens raras da Segunda Guerra Mundial, achadas durante uma pesquisa de 2 anos pelo mundo. Boa parte nunca foi vista em TV antes. As imagens foram restauradas digitalmente para sua cor original em alta definição. Algumas cenas são muito explícitas e recomenda-se critério ao espectador. Anteriormente, em Segunda Guerra Mundial, Les murmurou o que todos pensávamos. Estamos perdidos. Nolan Marbury, do Alabama, lutou pela primeira vez no Pacífico quando seu grupo de patrulha foi emboscado nas selvas de New Britain. Os japoneses vinham de todo lado. Eu não parava de tremer. Enquanto isso, a enfermeira Joan Wendray foi de Wisconsin para o norte da África, para a linha de frente, na Tunísia. Os pacientes jorravam da linha de frente. Eu só queria poder salvar todos. E na Europa... Eu podia ver as balas vindo e uma rajada dessas balas atingiu o navio. Eu fiquei muito ferido. Depois de sobreviver ao bombardeio de Utah Beach, Charles Scheffel voltou para lutar ao longo da fronteira alemã. Seria difícil lutar contra os alemães com um bando de novatos. Mantemos uma fé comum. 6 anos. De que o homem conhecerá pão e paz. De que conhecerá justiça e honestidade, liberdade e segurança. 12 vidas. E oportunidades e chances iguais de fazer o melhor, não só na própria pátria. E uma guerra que mudou o mundo. Mas em todo o mundo. Filmes perdidos. Verão de 1944. Hoje, estamos na ofensiva em todo o mundo, atacando os nossos inimigos. Em agosto de 1944, os americanos expulsaram os japoneses das Ilhas Marianas. Os aviões com base nos Estados Unidos podiam alcançar Tóquio. No Pacífico, com incansáveis ataques navais e submarinos, incursões de veículos anfíbios e ataques aéreos, privamos os japoneses da capacidade de prever o impulso de nossas crescentes forças militares. Os aliados expulsaram as forças do eixo do norte da África, Sicília, França, Bélgica e Luxemburgo. A Alemanha está acuada. Na verdade, em 3 frentes ao mesmo tempo. Sem dar trégua ao inimigo, os aliados pressionam os alemães, que batem em retirada, em confusão cada vez maior. Hitler perdeu sua aliada, a Itália fascista. Suas tropas recuaram em todas as frentes. Já! Qual nossa tarefa em 1944? Vencer a guerra. Vencê-la depressa. E sem deixar sombra de dúvida. As baixas americanas ainda eram de mais de 12.000 mortos por mês. E as batalhas mais sangrentas estavam por vir.
Este lugar é conhecido como o fim do mundo. Dizem que a Marinha ia usá-lo como base, mas não acharam próprio para a habitação humana. Então, decidiram dar para os fuzileiros. Base dos fuzileiros em Pavovo, agosto de 1944. Depois de sobreviver por pouco à luta na densa selva de New Britain, Nolan Marbury, de 21 anos, foi para a ilha de Pavovo, no Pacífico Sul. Ele estava treinando com a 1ª Divisão de Fuzileiros, preparando-se para o próximo combate. Havia um tenente que ficava gritando: "Lembrem, vocês estão sob fogo. Tem 1 milhão de japoneses bem ali." Mas depois de ter lutado, eu percebia que ele não sabia de nada. Esses jogos de guerra não são como a realidade. Primeiro de setembro de 1944. Logo depois do despertar, o capitão disse: "Peguem o equipamento, estamos indo para o norte." A julgar pelas coisas que embalamos, ia ser uma viagem daquelas. Enquanto os navios saíam, os alto-falantes foram ligados. Atenção todos! Atenção! O capitão disse que nosso destino era Pelelo. Pele o quê? Como parte do plano do general MacArthur para retomar as Filipinas, a 1ª Divisão de Fuzileiros foi enviada a Pelelo, uma pequena ilha a 3.300 quilômetros ao norte de Pavovo. Embora seja um dos locais mais remotos no Pacífico, MacArthur acreditava que devia tomar o aeroporto da ilha para depois invadir as Filipinas. O ataque a Pelelo foi a primeira vez que Marbury atacou uma cabeça de ponte bem defendida. A enormidade do que estava à nossa frente passou pela minha cabeça. Senti um estranho arrepio que desceu da nuca pela minha coluna. 15 de setembro de 1944. (4.500 fuzileiros saíram em 200 barcos. Todos chegaram a Pelelo em 19 minutos. Ouçam todos! Lembrem! A voz do capitão ressoou, lembrando-nos do nosso objetivo: o aeroporto. Marbury estava na primeira onda de ataque. A artilharia japonesa caía ao redor de nós. O barco jogava a cada tiro que o atingia. Nós nos amontoamos e tentamos ficar firmes. Ninguém disse nada.
Os homens corriam por todo lado, em direção ao centro da ilha. Parecia que meus tímpanos iam estourar com cada explosão que eu via. Marbury e os 4.500 fuzileiros nas praias de Peleliu entraram em um inferno inesperado. Enquanto o calor tropical caía sobre eles, os japoneses preparavam uma terrível surpresa. Château-Thierry, França, agosto de 1944. Os alemães estavam se retirando. Um tenente apostou $50 que estaríamos na Alemanha em 2 semanas. Aceitei a aposta. Porque pensei que se eu perdesse, nós teríamos ganho. Depois de se recuperar dos ferimentos sofridos 2 dias depois do dia D, Charles Sheffel, de 25 anos, estava com o 39º Regimento de Infantaria na Normandia. Ele fora promovido a capitão e comandava 200 homens na Companhia C. Nossas ordens eram fazer uma varredura e reconhecimento de um caminho de 3 quilômetros até a Alemanha. Depois de romper as defesas alemãs na Normandia, os aliados lutavam em uma guerra intensa e em movimento. Diante da pressão incansável, Hitler ordenou uma retirada geral da França. As forças alemãs assumiram uma posição de grande vantagem ao longo da famosa linha Siegfried, uma parede defensiva de 600 quilômetros de comprimento, formada por mais de 18.000 casamatas e armadilhas antitanques que protegiam a fronteira oeste da Alemanha. Detesto cidadezinhas. Os alemães gostavam de montar emboscadas em cruzamentos com morteiros, metralhadoras e às vezes um tanque. Um único tanque camuflado e com armas antitanques poderia atingir o tanque líder e parar toda a coluna. Não dá para ouvir a bala que vem direto até você porque o projétil viaja mais rápido do que o som. O único momento em que dá para perceber algo é quando se ouve um ruído. E aí vê que o atirador não acertou. Mas nem dá para saber se ele ouviu ou não. Ou se estava atirando porque achou que havia alguém no lugar onde você estava. Mas ninguém para, nem pensa nessas coisas. Mexam-se! Atenção todos! Vão! Atenção! Andem! Nas cidades atingidas pelos bombardeios aliados, Sheffel e seus homens se envolviam em tiroteios esporádicos com um inimigo desesperado. Essa guerra urbana é desgastante, mas os americanos continuaram a pressionar os alemães. Depois da infantaria limpar a cidade, Sheffel disse aos homens para perseguir os alemães em fuga.
Sobre nossas cabeças, víamos os rastros de nossos bombardeiros que iam para o leste combater o inimigo. Lutem bem, rapazes. Logo estaremos aí. Uma voz gritou: "Mexam-se!" Então comecei a pular sobre os corpos que não se mexiam. Vão! Andem! Peleliu, 16 de setembro de 1944. 24 horas antes, o recruta Nolan Marbury e a 1ª Divisão de Fuzileiros desembarcaram nas praias de Peleliu. Atenção todos! Já! A missão deles era tomar o aeroporto e dominar a ilha. Mas até o momento, nada estava indo bem. As baixas já eram muito mais de 1000. E havia um outro problema. A temperatura na ilha do Pacífico chegava a 45 graus. A água doce era escassa. E os fuzileiros tombavam com insolação. Eu mal podia me mexer. Meu corpo doía. O calor e o sol eram insuportáveis. A água que tínhamos estava contaminada por combustível. A caminho da ilha, alguém se atrapalhou e colocou gasolina na água potável. Enquanto os fuzileiros se dirigiam ao objetivo, os 10.500 defensores japoneses assumiram suas posições altamente fortificadas. Vai! Os fuzileiros não sabiam, mas os japoneses estavam usando uma nova estratégia. Sabendo que não podiam parar os americanos, os japoneses queriam matar o maior número possível de inimigos, na esperança de obrigar os americanos a negociar um fim para a guerra. A montanha Yumur-Brogol, o ponto mais alto de Peleliu, fica no meio da ilha. Lá, os japoneses construíram defesas nos cânions íngremes e nas cristas afiadas ao redor do aeroporto. Nem o treinamento, nem a experiência dos fuzileiros os preparara para lutar contra uma posição praticamente inatacável. Finalmente chegamos perto do aeroporto. Um oficial nos disse que os japoneses no alto da montanha estavam matando muitos dos nossos. Ele nos mandou descansar, porque logo iríamos subir. Rians, França, 21 de agosto de 1944. Querida família, em toda parte em que chegamos, as pessoas gritam, aplaudem, jogam beijos e flores. É uma experiência emocionante e comovente. Todos parecem pensar que estaremos logo em Berlim. A enfermeira June Wandrey, de 24 anos, estava com o 7º Exército que avançava pela França.
Depois de cuidar de feridos no norte da África, Sicília e Itália, John e a unidade cirúrgica juntaram-se à força aliada de invasão que desembarcou na costa do Mediterrâneo em 15 de agosto. Eles perseguiam a rápida força invasora pelo sul da França em direção à fronteira alemã. Nossos corpos estão sofrendo muito com o transporte em caminhões abertos. Mas a França é linda. Se tivéssemos invadido este país no ano passado, não teríamos passado aqueles meses horríveis na Itália. Mas eu conheci um jovem sargento de suprimentos chamado Max. Fizemos uma viagem maravilhosa a Capri juntos. Quase deu para esquecer a guerra. Antes de eu partir de Nápoles, tivemos poucos minutos para nos despedir e prometemos escrever sempre um para o outro. Acho que a partir de agora meu grito de guerra será amor adiado por causa da guerra. O cheiro insuportável nos fazia vomitar, enquanto passávamos por corpos despedaçados e equipamentos quebrados. Nós nos apressávamos com pneus grudando no sangue. Bélgica, setembro de 1944. O capitão Charles Scheffel e sua companhia cruzavam a zona rural da Bélgica em direção à fronteira oeste da Alemanha. À sua frente erguia-se a linha Siegfried, extremamente fortificada por Hitler. Em 13 de setembro de 1944, Scheffel e o 39º Regimento de Infantaria chegaram ao norte do Reno e foram os primeiros americanos a entrar no Reich. No dia seguinte, recebemos uma nova missão, a cidade de Düren. Para chegar lá, tínhamos de limpar uma pequena cidade chamada Lemmersdorf. Quando o coronel me disse isso, coloquei meu dedo no mapa e perguntei se as duas áreas com cruzes eram o que eu pensava. Ele concordou. Era a linha Siegfried. O dia prometia ser longo. Pelo que ouvíamos, nossos homens nas cavernas tinham muitos problemas. Vamos até lá! Preparar para atirar! Lutávamos para entrar na ilha. E os japoneses lutavam no interior dela. Peleliu, 20 de setembro de 1944. O recruta Nolan Marbury e a 1ª Divisão de Fuzileiros estavam envolvidos em uma batalha feroz pela montanha Yumur Brahman. Assim que os americanos controlassem a montanha, poderiam usar o aeroporto da ilha. A divisão de operações estimara que levariam 3 dias para dominá-la. Mas Marbury e os fuzileiros lutavam contra 10.500 soldados japoneses bem preparados. Cada um recebeu 2 granadas e a ordem de avançar.
Os lança-chamas subiam pelas encostas íngremes. O cheiro de carne queimada se espalhava no ar. Todos atiravam a esmo. Mas eu guardei minha munição e aproveitei cada tiro. É horrível ter de usar a baioneta. Em ataques anfíbios anteriores, os americanos superaram os japoneses de 3-1. Mas em Peleliu, os 9.000 fuzileiros estavam em minoria. E as baixas continuavam a aumentar. A fadiga e a frustração dominavam os fuzileiros e a luta se transformou em uma batalha de atritos. Mãos pra cima, mãos pra cima. Isso, pra lá. Os dias passavam em confusão constante. Quando não estávamos lutando, andávamos meio zonzos, espetando a baioneta nos japoneses para garantir que não se fingissem de mortos. Alguns pegaram dentes de ouro como lembranças. Eu peguei alguns e coloquei no bolso. As coisas estavam fugindo ao controle. Eu estava começando a perguntar: o que estamos fazendo aqui? Entramos lentamente na cidade e descobrimos que estava vazia. Não havia ninguém em parte alguma. Lamsdorf, Alemanha, 14 de setembro de 1944. O capitão Charles Scheffel e o 39º Regimento de Infantaria entraram na cidade de Lamsdorf, na Alemanha. A missão era controlar a cidade e depois pressionar as defesas. Segundo meu mapa, 1,5 km adiante havia uma colina fortificada na linha Siegfried. Não gostei disso. Tínhamos de tomar os abrigos de metralhadoras um a um. Os 4 tanques foram primeiro, em fila indiana. Cada um com um esquadrão de atiradores. Fui atrás do último tanque. Ouvi um projétil chegando. Eu e os homens pulamos para um fosso. O tanque à nossa frente irrompeu em chamas. Vários homens foram atingidos. Alguns morreram e outros gritavam. Senti uma onda de pânico.
Tentei pedir reforços por rádio. Venham, venham, aqui é Charles, venham, droga, precisamos de ajuda. Não houve resposta. Não sentia mais nada. Não podia ver. Não havia nada. Achei que estava morto. Ele está ferido. Vamos levá-lo. Vamos, homens! Marchem! Querido Deus, cuide de minha esposa Ruth, da minha mãe e do meu irmão. Deixe-os em segurança. Eu me senti saindo do limbo e voltando à terra. E percebi que ainda estava vivo. Eu não podia mexer o braço. Olhei para os meus pés. Onde estava meu ajudante? E ele tinha um estilhaço de aço enfiado bem na barriga. Estava morto. Eu tinha um fragmento no olho direito e sangrava sem parar. Mexi a cabeça para olhar com este olho e vi outro homem morto. Eu tinha uma perna ferida e percebi que se ficasse ali parado, eu iria morrer. Mas eu queria viver. Eu queria voltar e fazer amor com minha esposa. Então percebi que se me arrastasse pelo fosso, acabaria encontrando alguns de meus homens. Então me arrastei com este braço. E sabe quem eu encontrei? Um médico. Eu disse, qual é o seu nome? Ele disse, Jesus. Jesus. Eu disse, não acredito nisso. Vinnes, França, outono de 1944. Vamos, homens! Estávamos recebendo muitos feridos. Como esperavam que tratássemos desses rapazes se tínhamos de caminhar todas as noites? Arrumávamos a tenda cirúrgica imediatamente e começávamos a operar. A enfermeira John Wendry e sua unidade médica percorriam a França a ritmo acelerado, mudando de local 26 vezes nos primeiros 32 dias. Eles perseguiam os alemães que faziam contra-ataques brutais enquanto batiam em retirada. Preparar para atirar! De algum modo, tenho de manter 3 equipes cirúrgicas em turnos de 14 horas com roupas, instrumentos e suturas estéreis. É impossível limpar as ataduras ensanguentadas com a pouca água que temos. Como vou lavar a seco para obter bandagens estéreis para as cirurgias? A lavanderia mais próxima ficou 300 quilômetros para trás. Apesar das condições, menos de 4% dos soldados tratados morreram em resultado dos ferimentos ou de doenças. Nós trabalhamos e trabalhamos. Os dias se seguem com cirurgias contínuas. Estou tão exausta. Ala A5. Quando tudo está quieto,
Eu me preocupo com o que vai acontecer depois. Recebi uma carta de Max na Itália. Ele foi ferido, mas diz que não está inválido. Acho que isso é bom. E ele vai voltar para casa. Para casa. Informar todas as mortes aqui. Uma coisa é certa. Não vou passar o Natal em casa este ano. O que se faz quando não se tem mais lágrimas? Hoje é o dia 10. O comando disse que Pelelo seria conquistado em 3. Pelelo, 25 de setembro de 1944. 1.5. A maioria dos fuzileiros continuava a lutar pelo controle da montanha Yumur-Rogol, mas Nolan Marbury e um pequeno grupo foram vigiar uma praia do outro lado da ilha. Embora a maioria dos japoneses estivesse nas colinas, eles avançavam com cautela. Nolan sabia que os japoneses estavam por toda parte. Estávamos em terreno aberto, prontos para atirar a qualquer movimento. Com o canto do olho, eu vi morteiros atingindo uns 100 metros à frente. Vamos lá, soldados! Andem! Senti uma dor penetrante. Andem! Comecei a ficar zonzo. Quando Nolan voltou a si, estava no navio de transporte com graves ferimentos na cabeça e no pescoço. Os homens ao meu redor choravam de dor. O capelão ia de maca em maca com palavras de conforto e auxílio. Ele me disse que perdi muito sangue e que ia precisar de transfusão. Uma semana depois, Nolan chegou à ilha de Pavovo, onde passou algumas semanas em recuperação. Quando chegamos, fui rodeado por novos soldados que faziam muitas perguntas. Eles queriam saber como me feri e como é estar em batalha. Estão ansiosos pela luta. Mas eu sei como é. Estive lá. Depois de se recuperar totalmente, Nolan foi promovido a cabo. Depois descansou e esperou novas ordens. A luta em Pelelo demorou mais de 70 dias. Os Estados Unidos venceram, mas a um custo enorme. Quase 10 mil fuzileiros e soldados do exército morreram ou foram feridos. O grande número de baixas e a luta demorada foram uma amostra chocante das batalhas que ainda seriam travadas nas ilhas. Mas os americanos se concentraram em reconquistar as Filipinas e as perdas de Pelelo pouco repercutiram junto ao público.
San Antonio, Texas, outubro de 1944. As emoções me assaltaram. Eu sentia um aperto na garganta. Não via meu país desde 1942. E finalmente estava em casa. Menos de um mês depois de quase ser morto lutando na Alemanha, o capitão Charles Sheffel chegou aos Estados Unidos. Os médicos salvaram sua vida, mas tiveram de amputar seu dedo indicador. Sheffel chegou ao hospital do Forte Sam Houston, em San Antonio, no Texas, pronto para o longo caminho de recuperação e de adaptação à vida em casa. Foi estranho falar com Ruth depois de tanto tempo. Nenhum de nós era o mesmo. Eu mal achei as palavras e só consegui dizer: "Bom, seu marido está em casa, então deixe o trabalho e venha para cá." Ela respondeu: "Estarei no trem das 3 da tarde depois de amanhã." Era tudo o que eu queria ouvir. Eu tinha 2 dias para encontrar um quarto de hotel em uma cidade que não tinha vagas. San Antonio estava cheia de soldados feridos e suas famílias. Fui de hotel em hotel perguntando em vão se havia algum cancelamento. E finalmente fiquei parado no lobby do hotel St. Anthony esperando um milagre. Enquanto eu estava lá... Eu estava nesse hotel 3 horas antes de minha esposa chegar, quando um homem veio até mim e disse: "Capitão, você parece um homem que tem problemas." Acho que ele tinha me visto ali. E depois saiu. Ele voltou uns 2 minutos depois e disse: "Capitão, estenda a mão." Eu não acreditei. Ele tinha colocado as chaves de um quarto na minha mão. Quando eu vi minha esposa e a abracei, eu disse: "Querida, temos um quarto no Hotel Arlington." Fomos para lá, e o que esse homem fez? Ficamos em uma suíte naquela noite. Minha esposa deu à luz ao nosso primeiro filho 9 meses depois daquela noite. Isso é verdade. Charles Sheffel ficou casado com Ruth até a morte dela em 1999. Eles tiveram 3 filhos.